Olá, pessoal. Eu acho que está todo mundo ouvindo sobre o que está acontecendo em Asbury University, lá na cidade de Wilmore, Kentucky, nos Estados Unidos. Eu sei porque todo mundo está me enviando mensagem, e clipe e todos os vídeos que está rolando na internet sobre isso. Tenho vários amigos que eu sei que foram para lá esses dias. E eu resolvi fazer um vídeo. Por quê? Porque eu me formei lá. Eu me formei em Asbury College e depois eu fui me formar a nível de mestrado em teologia no Asbury Seminary. Não é uma coisa que eu conto muito, mas eu resolvi fazer essas gravações porque eu gostaria de comentar. Eu sei que está vindo muito comentário, etc, etc. Está todo mundo querendo saber, isso é avivamento, isso não é avivamento, é vero, é não é vero. Pois eu quero simplesmente dizer para você, em primeiro lugar, é vero. Eu conheço o lugar. Deixa eu contar um pouquinho do meu testemunho. Estava com 17 anos, eu tinha nascido de novo, Deus tinha me chamado para o ministério. Então eu estava orando a respeito de onde eu iria me preparar para a vida ministerial. E Deus trouxe as informações para mim sobre Asbury College naquela época. Nós estamos falando de 1973. Por que foi indicado esse lugar de estudo, preparo ministerial para mim? Porque de longa data, desde 1890, o fundador fundou essa escola para preparar ministros, para preparar pessoas para o ministério. Eu estou querendo falar com vocês, não para debater nenhuma coisa que está saindo na internet, inclusive vários testemunhos, etc. Eu acho que você vai ouvir de lá. Eu tenho convicção porque eu conheço o local e porque eu tenho alguns amigos de longa data que estão lá e eles já me falaram, pessoas da minha confiança, é vero, Mike. Quando eu, uma vez, ingressei como aluno, no primeiro ano eu comecei a viver algo muito interessante. Porque essa universidade é um local onde 80% dos alunos moram no campus. É para alunos internos, a maioria. 20% mais ou menos é que moram fora, tá? Alguns vêm da cidade de Lexington, que ficam umas 20 milhas de lá. Então, não era nada naquela época, hoje está muito mais desenvolvido, né? Mas naquela época, quando a gente queria sair e fazer alguma coisa, comer alguma coisa, a gente saía e ia para Lexington. Lexington, em Kentucky, onde tem a Universidade de Kentucky, onde você vai encontrar uma universidade conhecida nos esportes de futebol, de basquete, e também como universidade na área de preparação de médicos, tá? E também é uma região de fazendas, mas especialmente voltado à corrida de cavalo. Então, nessa região está cheio de fazenda de cavalo, tá? Então, é bem legal, é bem lindo, por isso chama Bluegrass, tá? É uma região, geograficamente falando, uma região linda. E você passa de fazenda em fazenda para chegar em Wilmore, que fica numa estrada que, se você for mais uns 5, 6, 7 milhas por aí, termina a estrada. Então, quem vai para o Wilmore, vai para o Wilmore. Não passa em Wilmore para ir para outro lugar. E a gente, nesse lugar, que eu diria, para mim, a minha experiência em Cristo, a minha experiência de preparação, foi um lugar meio retirado, mas isso proporcionou algo muito especial. E é por isso que eu estou querendo dar esse testemunho para você ouvir os testemunhos do que está acontecendo dentro de uma história, tá? São milhares de pessoas que estudaram nesse lugar e nós vamos ver, vou falar daqui a pouco, o legado é santidade ao Senhor. Aquilo que foi colocado, tá?
sobre a testa do levita: santidade ao Senhor. É o lema da escola. Não é nada fora vamos dizer, normal Deus fazer isso nessa escola por causa do propósito no qual foi levantado a escola. Eu descobri isso no meu primeiro ano. Começaram a falar e ensinar sobre, primeiro sobre a vida cristã. Nós vimos sobre o novo nascimento, averiguamos, tivemos, é comum na escola, eles têm capela 3 vezes por semana. Aí a cada trimestre eles têm uma semana de ênfase, às vezes missões, outras vezes vida espiritual, outras vezes evangelização. Então eles têm ênfases ao longo do ano sobre a vida cristã, contando com a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu lembro, no primeiro ano, eles falaram sobre a obra que o Wesley fala, que é chamado a segunda obra da graça, levando em conta que o momento do coração aquecido é o momento do nosso novo nascimento. É o momento que nós nascemos, como Jesus disse, quem não tem nascido de novo não pode entrar no reino de Deus. Você tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, isso eu trabalhava normalmente. Mas aí, uma ênfase dessa escola em cima daquilo que o Wesley ensinava sobre santidade, a segunda obra da graça, onde você encontra a realidade que Paulo fala sobre a pessoa que tem uma dificuldade, lutando, não quer pecar, mas eu me encontro pecando. E há uma obra do Espírito Santo onde ele tira a inclinação do pecado e ele nos dá um espírito reto. E essa é uma obra do Espírito Santo. Não é obra que o homem faz, mas uma obra do Espírito Santo, onde você passa como eu digo aqui, Jesus tirou a lei de letra, porque ele não queria perder comunhão com o Pai. Não é porque ele estava preocupado em ferir a lei. Não, a lei era uma coisa e tirava de letra porque ele não queria perder a comunhão com seu Pai. E nessa obra do Espírito Santo, a segunda obra da graça, a experiência é de perceber: eu não quero perder essa comunhão com Deus, por isso eu não quero pecar. Aí o Espírito Santo vem e você pode depois eventualmente pecar, mas logo você vai no arrependimento. Essa experiência eu tive. E eu lembro, eu estou vendo as gravações do auditório, você vê aquele altar lá na frente. Eu conheço bem esse altar. Eu tive lá várias vezes, vários momentos que houve um apelo, vários momentos que eu tive lá atendendo a voz de Deus na minha vida. Nesse lugar, embaixo, inclusive você que está me ouvindo, se você entrar lá embaixo, você vai encontrar minha foto, tá? Numa placa, eles têm placas das classes, né? De cada ano. Olha para 78, a classe dos coronéis, colonels. E eu estou nessa placa, né? Michael Shea. Aí você vai ver eu jovem lá. Uma das coisas que para mim é uma memória muito especial foram as aulas de grego e de Bíblia. Essas aulas foram dadas em salas embaixo, em Hughes Auditorium, nesse lugar que está havendo esse encontro de Deus com essas pessoas. Eu não vou chamar nesse momento de avivamento. Eu vou falar de encontro com Deus, o momento que Deus está manifestando a sua presença e as pessoas estão reagindo à presença manifesta de Deus. Todo mundo que está falando comigo está falando a mesma coisa. Deus começou a manifestar a sua presença. Ele estava presente. Vocês sabem que tem uma pessoa presente aqui comigo nesse momento que está olhando a câmera, que está fazendo um monte de coisa, só que ele não se manifesta. Ele está aqui, mas ele não manifesta.
Ele tem que ficar quietinho, porque senão ele não faz o trabalho dele. O trabalho dele é ficar quietinho. Agora, Deus não. Deus está presente em todo lugar. E essa é uma coisa que nós não podemos esquecer. Deus está em todo lugar. A questão é que Deus resolveu, na quarta-feira passada, dia 8, ele começou a manifestar a sua presença. Pelo que eu estou sabendo, que todo mundo está sabendo, um grupo de alunos, depois de um desafio, de um pastor de jovens, tá? Nada famoso, conhecido por amigos, como homem sério, homem de Deus sério, os alunos queriam adorar ao Senhor, queriam, o que a gente fala em inglês, press in, perseverar, até alcançar algo em Deus. E nisso, Deus começou a se manifestar. E o que o Senhor fala na palavra? Se eu for levantado, atrairei todos a mim. E é isso que está acontecendo. O Senhor se manifestou e as pessoas estão sendo atraídas. A grande questão é, imagina Jesus se manifestando em carne e osso na sua frente hoje. Como que você vai reagir? Eu falo isso porque, na verdade, é isso que está acontecendo. O Senhor está manifestando a sua presença, as pessoas espiritualmente estão sentindo essa presença manifesta, e quando o Senhor se manifesta, Ele é santo. Ele é puro. Não há ninguém como Ele. E se nós tivermos algo errado em nós, algo que identifica-se como pecado, que não é dele, olhando para ele e como se fosse um espelho a presença dele, logo a gente dá conta, eu estou nesse pecado. E o que está acontecendo lá é que tem pessoas que, isso é importante entender, é uma escola cristã. Eu estou falando sobre isso porque, às vezes, em sala de aula, eu percebia o meu pecado perante aquilo que os professores estavam ensinando para nós. E a presença de Deus, até em sala de aula, se manifestava. Era uma experiência tremenda. E eu tenho excelentes memórias, coisas tremendas que Deus fez na minha vida. Inclusive, o meu chamado para estar aqui no Brasil. Era 1976, ênfase à Semana de Missões, e veio um piloto chamado, eu sempre lembro o nome dele, Enright. E aí ele veio para pregar para essa semana, essa conferência de missões, e quando ele falou, ele fez um desafio para os alunos. Ele perguntou, quantos aqui tem chamado para o ministério? Gente, quase todo mundo, tá? Muitos vão para se preparar, tá? Isso naquela época. Hoje está mais diverso. Hoje eu acho que está meio a meio. Mas tinha muita gente, levantou a mão e falou, e você já sabe o que você vai fazer? E quem considerou missões? Aí ele começou a compartilhar a vida dele, por que nações precisavam ainda de pessoas que Deus mandasse para levar o evangelho para as nações. E nisso, lançou o desafio. Põe Deus à prova. E eu lembro que eu fiz uma matrícula, tá, com uma missão, aí uma agência missionária. E a caminho eu queria trabalhar com jovens, e jovens, geralmente um ministério de acampamentos. E tinha na Coreia e tinha no Brasil. E eu escrevi, eu vou para a Coreia, tá? Aí eu saí do meu quarto, indo para a agência missionária, levaram a minha matrícula, né? E no caminho o Senhor falou, Aí rasurei Coreia e botei Brasil. Aí em junho de 1976 eu saí dos Estados Unidos, justamente no ano do bicentenário. Eu estive aqui, passei 2 meses aqui no Brasil. Foi um momento que marcante para a minha vida. Eu acho que se eu estou aqui falando com você, você já percebe o quanto isso marcou a minha vida. Eu lembro que no final daqueles dois meses,
eu saí daqui dizendo: Senhor, se o Senhor quiser me enviar para qualquer lugar do mundo, eu vou. Mas, se o Senhor abrir a porta para o Brasil, eu vou ficar muito feliz. 7 anos depois, ao dia, o Senhor me trouxe com a minha esposa Marlene para o Brasil. E hoje, quando eu fico sabendo desse mover, desse momento que Deus manifesta a sua presença lá em Asbury, na quarta-feira, eu já estava de passagem marcada para sair dos Estados Unidos e voltar aqui para o Brasil. Então, eu estou assistindo como todos os brasileiros que estão aqui no Brasil, querendo ir para lá e eu estou aqui. E é um dos motivos que eu estou fazendo essa gravação. Que Deus tem falado algumas coisas que eu quero compartilhar. Mas eu quero terminar a minha reflexão com você inicial. E quando eu cheguei em 74, eles ainda estavam falando daquilo que o Espírito Santo fez nos anos 70. E eu cheguei a conhecer esse homem que foi usado, o aluno que foi usado para dar o start, o Larry Sutherland. Ele, uma pessoa que não tinha um bom testemunho, todo mundo sabia da vida dele, mas Deus pegou ele. E um dia Deus o fez dar seu testemunho, e quando ele deu seu testemunho, aí começou um momento em que muitos começaram a se quebrantar, e aí até cancelaram as aulas. Nessa época não tinha internet, não tinha, grandes mídias indo para lá e tal, mas eles atenderam o Espírito Santo. Eu quero que você ouça isso. Eles atenderam o Espírito Santo quando ele veio. Quando ele veio engrandecer Jesus. Eles deram prioridade nessa universidade para aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. A rotina eles puseram de lado. E como muitos podem se informar da história, muitos alunos foram tocados, mas muitos. Inclusive, eu preciso comentar para você que o que não se fala muito é que isso foi precedido por um mover de intercessão. Grupos de alunos se reuniam meses antes, pedindo para o Senhor se manifestar no meio deles. Reunia, orava, beleza. Reunia, orava. Isso no campus todo. Então isso foi precedido. Eu estou falando isso porque isso eu creio que está acontecendo, é só o início. É só o início. Está acontecendo algo que Deus está dando um start, tá? Para algo tremendo que vai se completar ainda no futuro. No ano 70, é interessante saber da história, por quê? Porque isso deu ensejo ao envio de muitos jovens que foram para igrejas final de semana, durante a temporada de verão, tá? Lá. E quando eles foram, o Senhor fez, onde eles foram, o que Ele fez lá em Asbury. Lá nesse momento do mover. É como se eles levassem aquilo que eles tinham experimentado. Como se não. Eles levaram aquilo que eles tinham recebido. Houve um impacto muito grande. Isso foi anos 70, então, que tempo foi esse? Do movimento Jesus Movement. Então, Asbury foi usado muito em relação ao Jesus Movement. Por isso eu estou falando com você, eu creio que nós precisamos olhar esse momento, como Deus fazendo algo de novo. Naquela época foi um movimento estudantil. Com isso, eu espero que você esteja ouvindo do Espírito Santo. Que tal isso acontecer nas nossas universidades aqui? Nas nossas escolas bíblicas aqui? Sim, vamos pedir. Eu creio que Deus está querendo fazer, mas isso para a próxima gravação.
Em 1890, o reverendo Hughes, que é o nome do auditório, Hughes Auditório, ele fundou a escola Kentucky Holiness School, a escola de santidade do estado de Kentucky. Ele era um pregador em circuito, um pregador que era metodista. Metodismo começou nos Estados Unidos com pastores que iam a cavalo de cidade em cidade, de vila em vila, pregando e pastoreando. E reverendo Hughes queria começar uma escola onde ele pudesse envolver no ensino o ensinamento do Wesley, da segunda obra da graça, santidade. Eu digo para muitos que querem entender, isso é viver, para mim, viver uma vida digna do Evangelho, onde você mortifica a carne, conforme Colossenses fala, onde você se entrega como sacrifício vivo, onde você é crucificado com Cristo, onde o Senhor livra você do homem da morte, usando a linguagem de Paulo. É uma obra que ele via que era necessário para a igreja. E sendo ele um dos pastores da igreja metodista naquela época, com o circuito, Wilmore fazia parte do seu circuito. Fazia parte da rota de cidades que ele frequentava, pregava e pastoreava. E lá ele resolveu levantar essa escola. E ele deu o nome Asbury, porque o Francis Asbury foi o primeiro pregador de circuitos da igreja metodista nos Estados Unidos. Todo mundo tem visto no altar o espaço de cadeira, a plataforma, depois cadeiras e no fundo um órgão de tubo. Mas acima, eu quero que você note o que está escrito: Holiness unto the Lord. Isso foi escrito na testa dos sacerdotes levíticos. E eu estou louvando a Deus em ouvir os testemunhos daquilo que está acontecendo, mantendo simplicidade, pureza e busca. E busca a ser como Jesus, busca para conhecer mais ao Senhor. E eu sei que é o início, porque o Senhor não é uma questão simplesmente de nascer de novo. Paulo fala em desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ele fala aos Efésios sobre a maturidade. Isso significa que nós temos fases de desenvolvimento em Cristo. Eu creio que o Senhor está fazendo algo neste momento. Ele está dizendo para nós como igreja: novo nascimento é coisa séria. Santidade ao Senhor é a base, é um fundamento. Nós não podemos pensar que podemos viver de qualquer jeito. Se você está querendo, eu sei que choca, mas se você está querendo pecar ainda, questione se você nasceu de novo. Porque quando você nasceu de novo, você nasce de novo porque o Espírito Santo mostrou para você como o pecado é ruim, como o pecado destrói a vida do ser humano a quem Deus ama e considera como filho. E é isso que está apresentado quando Jesus marca a sua presença e ele manifesta a sua presença. As pessoas estão deparando com o Senhor, e aí, na manifestação do Senhor, estão olhando para si, o Espírito Santo está mostrando o pecado, a iniquidade, as amarras, aquilo que, os vícios, mas os vícios é simplesmente o hábito do pecado, e pessoas estão sendo libertas, curadas. Louva a Deus por aquilo que Ele está fazendo lá em Wilmore.